Hoje nós vamos falar desse caso que está aí na mídia a todo vapor do Márcio Smelling, que era o chefe do grupo de humor da Rede Globo. E era também um dos baluartes aí da luta do politicamente correto, que é a ideologia que versa sobre vários problemas viciosos da sociedade, mas versa de forma que você nunca consiga resolver os problemas, porque senão ela acaba. Né? Então ela é uma ideologia, tal qual o comunismo, que precisa não resolver o problema. Né? Porque se resolver o problema, ele deixa de ter bandeiras, e ele vive disso. Então não vai resolver o problema nunca. Né? No meu entender, esse sujeito ele é a personificação, a encarnação da hipocrisia absoluta, sobretudo por duas razões. Né? A primeira, e ainda não é comprovada, não tem que esperar o julgamento, etc., porque ele encabeçava a luta contra a violência sexual, tem vídeo dele falando sobre isso, especificamente sobre isso, enquanto ele era um abusador, né? Uma hipocrisia absoluta. O segundo é que, na entrevista que ele deu no UOL, né, ele fala lá que ele não pode ser julgado ou linchado pela mídia. Ou seja, ele condena, tá certo? Ele condena o linchamento midiático, tá certo? A atuação da mídia na destruição da reputação, mas ele aceitou de bom grado, pelo menos no setor de humor, ficar lá 17 anos numa emissora amplamente conhecida, né? Por perseguição, calúnia, produção de fake news oficial, né? Discurso ideológico em tudo o que faz. Né? E o segmento de humor não é diferente, né? Senão é um dos mais ideológicos, mais perigosos, porque é mais sorrateiro, né? Afinal, quando você vê lá o pseudo-jornalismo da Globo, você sabe que você está sendo induzido a um erro. Você já vai com todas as defesas morais ligadas. Agora, quando você vai para o humor, seu filho está vendo um programa de humor, você não tem certeza. Né? Você deixa eles lá mais vulneráveis. As pessoas vão ver o humor sempre mais vulneráveis e sutilmente eles vão incutindo uma série de ideologias na cabeça das pessoas. É o mais perigoso, no meu entender. Né? Então essa postura mole, né, de agir com relação ao caso por parte da Rede Globo, né, quando o problema se abate sobre um dos seus pupilos, é a conduta mesmo dessa linha ideológica, em todos os sentidos. Né? O que você faz, o outro faz, é sempre um crime atroz, né, mas quando eu faço igual, é só um deslize. É acusar o bandido do outro, mas ter o próprio bandido de estimação. Isso aí é uma coisa comum, né, nesse viés ideológico dessa gente. Agora, pega muito mal para a Globo, porque ela é assim. Né? É fato que uma organização não tem total responsabilidade mesmo por absolutamente tudo. Né? O que fazem aqueles que pertencem a ela, ou ao menos que orbitam ali em volta dela. Mas a Globo ela é famosa por estender condutas individuais a organizações inteiras. Você veja como ela trata, por exemplo, a polícia militar, né? Dizendo que toda a organização precisa acabar quando, vamos lá ver, um soldado lá fez uma besteira. Né? Ou seja, o que vale para os outros não vale para a Rede Globo. Né? Ou seja, você não pode pegar o caso isolado e generalizar. Mas ela faz isso. Quando é com outro. Quando é com ela, aí essa regra não vale. Né? Então a Rede Globo e os seus associados, como toda a imprensa, né, não é, nem nunca foi, ou serão um dia no futuro imparciais. Eu nunca tive ilusões desse tipo. A imprensa é assim. Ela cria a narrativa para criar a demanda aos seus produtos. Né? A narrativa que vence se ela tem produtos ali abarcando aquela visão de mundo, são os que mais vão vender. Né? Afinal, elas são empresas e precisam dar lucro. Né? Entretanto, poucas empresas são tão maléficas e tão diretamente ligadas à degeneração moral da população. Poucas empresas merecem tanto acabar como essa. Poucas são merecedoras do repúdio total e absoluto da população brasileira. Eu acho que o episódio do Márcio serve só para mostrar para essa gente ideologizada, mas que ao menos é sincera, né? Porque também existe o ideólogo que não é sincero, a Globo mesmo, por exemplo,
né? Serve para mostrar para esse bando de ingênuos que toleram o inimigo quando as circunstâncias do tempo parecem confluir interesses, né? Serve para mostrar para eles que a Globo não passa de um falso aliado. Porque eles, assim como politicamente correto, não combatem quando a coisa está no seu poder, eles não combatem. Interessa ficar cuspindo borragia por aí na sociedade. O Sr. Manning, ele é o espírito da hipocrisia, não apenas personificado nele, mas ele é o espírito da hipocrisia da Rede Globo, né? Que é uma empresa que não fará a menor falta para o Brasil grande, né? Como a sua existência é um impeditivo para um amadurecimento saudável da democracia responsável, certo? E quando o Brasil for grande, a Globo será pequena ou inexistente. É tarefa de todos nós lutarmos para expor a cretinice de sempre de todos esses canalhas produtores de perseguição midiática, que vendem para vocês icônicos patifes como se fossem pessoas maravilhosas. Quantos políticos corruptos aí do passado do nosso país vocês não compraram porque a Globo vendeu esses caras para vocês? Depois ela fala, o povo tem o governo que merece. Pô, tu pintou o cara. Você desenhou o cara pra gente. Vocês que têm capacidade de investigar. Você acha que o padeiro vai investigar a vida do cara? A mídia que podia investigar o caso, os jornalistas, apresentar o cara como um herói, e depois eles ainda dizem que o povo tem o governo que merece, que o povo faz aquela falsa campanha, o povo precisa votar, né, aprender a votar. Quem deseduca o povo ao voto, quem deseduca o povo para a democracia, para a responsabilidade da vida democrática, é quem? Quem é? Estão entendendo? Então simplesmente a Globo manipula filme, série, novela, né? Simplesmente vulgariza toda a nossa sociedade de um modo absoluto. Ela tem uma parte de responsabilidade imensa, né, na vulgarização do povo brasileiro, nessa mentalidade odiosa de objetificação da mulher, por exemplo. Vai ver as propagandas de novela da Globo, né? Quanta mulher não se sentiu, quantas atrizes não se sentiram lesadas, por serem forçadas a fazer um nu. Isso aí quem fala não sou eu, não. É aquele lá, o Pedro Cardoso, lá, que da grande família lá, né? Ele fala dessa pornografia disfarçada no conteúdo aí de entretenimento e etc. E ele é um sujeito que fez entretenimento para a Globo, cara. Inclusive é de viés esquerdista, né? O cara é insuspeito nesse caso, né? Ele até não vê nenhum problema na pornografia no lugar dela, só reclama, por exemplo, da pornografia disfarçada que a Globo faz, né? Então vejam, quando você vê essa conduta destrutiva na sociedade, quando você vê isso que de modo ridículo o Márcio chama de machismo tóxico, né? Essa baixaria de pensamento, né? A Globo é a maior financiadora disso. Só que você sabe aquele cara cheio de... Você deve conhecer alguém assim, todo mundo conhece alguém assim, né? Que o cara é cheio de vícios, cheio de erros, cheio de má postura. Então ele é o cara mais radical no combate, porque ele quer criar uma máscara para se defender da percepção das pessoas de que ele é o lixo que ele fala. Tá entendendo? Esse é o caso não só do Márcio, mas de toda a Rede Globo. Tá entendendo? Olha, vamos falar aqui que somos bonzinhos, que somos pelas mulheres pararem de ser objetificadas, etc. Mas eles obrigam lá a mulher no papel, quer entrar no papel, vai ter que fazer isso aqui. Entendendo? Então a Globo é uma organização que, sinal de crescimento da grandeza nacional, sinal de que o Brasil vai dar certo, é que nós passemos por cima da Rede Globo. A Rede Globo é uma instituição perversa, uma instituição notoriamente perversa. E se não no gogó dos artistinhas de plantão que querem receber um salário deles, todo o povo brasileiro de bem sabe do que eu estou falando, né? E aí vão querer te convencer, não, mas a liberdade de expressão, liberdade para o mal, meu amigo, negativo. Negativo.
Então, nós precisamos dar um basta na Rede Globo. Faz muito tempo que nós precisamos dar um basta nesses caluniadores mentirosos, hipócritas e safados. Entendendo? Essa áurea da Rede Globo é um cancro para o país. Tá certo? Precisa ser extirpada. Estão entendendo? Bom, para finalizar, não tornar o vídeo mais extenso do que o necessário, o triunfo do Brasil, é isso que todos nós precisamos entender. Toda a grandeza que nós podemos atingir como povo, ela só ocorrerá, ela só poderá ocorrer, né, quando, entre outras coisas, o povo brasileiro perceber, né, que em toda essa nossa grandeza não pode haver o menor espaço para a Rede Globo. Nesse dia, o Brasil será grande. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer sobre o caso está aí. Pelo bem do Brasil, Anauê.